Agora sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Ah, perfeito. Eu tenho que entrar primeiro no computador para começar a gravar pelo computador para depois entrar no celular. Senão ele entende que o celular é o anfitrião e não deixa o computador gravar. Está gravando agora. Ótimo. Ok. Tá feia a coisa hoje. Está cheio de interrupções. Vamos lá. Então, o psicólogo não pode ser perito, parecerista e nem avaliador em situações nas quais os seus vínculos pessoais ou profissionais atuais ou anteriores possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. E aqui, pessoal, o que se discute é, é óbvio, se você tiver algum conhecimento do indivíduo que vai ser avaliado, que vai ser periciado, ou que você vai fazer um parecer, se houver algum conhecimento, lógico, vai prejudicar, vai interferir, pode até beneficiar o cliente, mas não pode ter nenhum tipo de interferência desse tipo, dessa natureza. Certo? Isso aqui é um erro bem comum, viu? Algumas pessoas cometem esse erro aqui na psicologia, não são poucas. Alguns colegas nossos, eu já vi, já defendi pessoas no CRP incorrendo nesse artigo, que é fazendo perícia de pessoas que eles estão impedidas de fazer. Na verdade, o que está sendo dito aqui é sobre o impedimento mesmo. Se eu tenho algum vínculo com aquele sujeito, né, que está sendo avaliado, periciado, ou para quem eu estou dando um parecer, eu não posso ser parecerista, avaliador ou perito. É isso. Tá? Recentemente faz um ano e pouco, né? Eu conversei com fui fazer uma reunião lá no Fórum João Mendes com o perito judicial, o próprio psicólogo do juízo. Eu estava como assistente técnico de numa causa de família e eu estava. Ele marcou uma reunião com os dois assistentes técnicos lá no fórum. Eu acho que eu já expliquei o que é assistente técnico, né? Vocês sabem o que é? Se lembram disso? Todo mundo se lembra. Né? Assistente técnico é um psicólogo que auxilia a parte, dá uma assessoria para a parte no processo de avaliação, na perícia. E chegando lá, eu encontrei uma jovem, inclusive uma moça interessante, que tinha feito uma parte da formação dela fora do país, inclusive na Itália, bem bacana. E eu conversando com ela lá fora, e sabia que ela era assistente técnica da outra parte, ela sabia que eu era, a gente estava trocando umas ideias e tal. E aí ela falou, não, porque eu fiquei na Itália um período, fui fazer mestrado e tal, bem jovem a moça. E antes de ir, essa menina foi minha cliente, foi minha paciente no consultório, faz tempo e tal. Era uma criança de uns 12 anos, por aí, um adolescente, pré-adolescente, e a menina tinha sido paciente quando tinha 8 anos. E aí eu disse para ela, olha, eu poderia deixar, com essa informação, né, eu poderia deixar você fazer o seu trabalho de assistente técnica e depois impugnar e dizer que você está impedida porque você manteve essa relação anterior com a pessoa que está sendo periciada. Mas nós estamos conversando aqui, vou dizer para você abertamente, você não pode fazer isso. Então, já estou te dizendo agora para você encontrar outra pessoa. E ela não sabia disso. Ela seria assistente técnica de uma pessoa com quem ela já estabeleceu, inclusive, uma relação de psicoterapia no passado.
isso certamente prejudicaria o trabalho dela e seria terrível. Ela entendeu, agradeceu. Tal. Na reunião, ela mesma disse para o perito o que estava acontecendo e ia nomear outra pessoa para fazer o trabalho no lugar dela. Então, é isso que diz este artigo, né? A ideia de que nós não podemos ser perito, avaliador ou parecerista de pessoas que a gente tenha qualquer tipo de vínculo. L. Desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando ao benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. Por exemplo, estabelecer com um colega de trabalho, ou com qualquer tipo de colega de trabalho, um convênio, vamos dizer assim, que você leve para o seu consultório pessoas que trabalham com você. Que você leve para ser atendida na sua clínica, ainda que a sua clínica seja nos termos que estão aqui, ó, né? Desviar para serviço particular ou de outra instituição, né? Visando benefício próprio, quer dizer, você vai ganhar alguma coisa com isso. Pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual você mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. Então, se você mantém algum vínculo profissional com uma instituição, você não pode levar aquele paciente para outra instituição, para ser atendido em outro lugar. Então, vamos imaginar que você trabalhe numa clínica, você seja empregado de uma determinada clínica, de determinada instituição que faça atendimento. Você é empregado e você tem lá seu salário, sua remuneração. Aí você desvia pessoas de lá que seriam atendidas lá, que pagariam a consulta lá, que aquela instituição teria lucro se aquela pessoa fosse atendida. Então, você desvia, visando ao seu próprio benefício, essa pessoa para uma instituição sua ou para um outro lugar que você receba algum lucro por isso. Vou Mas se imaginar o que você paciente quiser ir, professor? Se o paciente quiser ir com você, como faz nesse caso? Se ele quiser ir, você não pode ter benefício próprio. Você só atende esse paciente se você não tiver, se ele não pagar. Se ele pagar, você não pode fazer isso. Mas se você estiver sendo desligado dessa empresa, estiver saindo dessa empresa que você trabalha e avisar seus pacientes, olha, eu estou saindo dessa empresa, eu vou abrir um consultório. E se o paciente quiser ir com você para esse consultório, é errado? Não, olha, aí é assim, ó. Vamos dizer que você trabalha numa empresa e que essa empresa seja uma empresa de logística. Você trabalha lá. E o indivíduo está saindo da empresa e quer fazer psicoterapia com você lá na outra empresa. É outra situação, não é isso que o código está dizendo. O que o código está tratando aqui é a situação assim. Por exemplo, vocês estão atendendo, aliás, acho que não estão ainda, mas vão atender pacientes na clínica. Já estão atendendo, não? Na clínica da escola? Não. Quando vocês forem atender, vocês vão ser orientados de que não podem levar paciente da clínica para o consultório de vocês, a não ser que seja na mesma situação, ou seja, sem pagamento para a clínica de vocês. Porque se não,
vocês estariam desviando para serviço particular, oferindo algum tipo de benefício próprio, uma pessoa atendida por uma instituição com a qual você mantém algum tipo de vínculo. No caso de vocês vão ser estagiários. Mas no meu caso, por exemplo, eu sou professor. Eu faço supervisão na clínica. Já fiz aí na clínica da Unib, já fui supervisor no 5º ano. Imagine que tenha lá comecem a aparecer vários pacientes, tem uma fila enorme de pacientes na clínica. E eu começo a angariar pacientes da clínica para meu consultório particular, para eu receber as consultas no meu consultório, que eu tiro da clínica e levo para lá. Então, eu estou desviando para serviço particular, com benefício próprio, eu estou me beneficiando, estou desviando uma pessoa que é atendida por uma instituição com a qual eu tenho um vínculo profissional. Entendeu? Podia ser um hospital, poderia ser Isso aqui é muito comum acontecer em clínica de dependentes químicos. Então, tem lá Isso acontece em empresa, professor? Pode falar, Zumira. Isso acontece em empresa? As empresas fazem isso, roubar cliente um do outro. É isso. É disso que o artigo está dizendo, exatamente. Isso eu conheço. Não que eu tenha feito, né? Mas já viu acontecendo, né? Já vi acontecer. É isso. Professor, tem uma pergunta. Você, como professor, pode atender aluno? Não. Por que você acha que não entra pode? Nesse código. Entra no anterior, né? Estabelecer com pessoa, no J, sim, justo. estabelecer com pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Não é uma boa coisa o professor ser terapeuta de aluno. Nem para o aluno, nem para o professor. Depois, como que vai ficar a nota? A nota na prova. Como que vai ficar a nota na prova? Vai ficar comprometida. Eu entendo que sim. O professor é uma situação ruim para o aluno. Olha só. Imagine que um determinado aluno ele aprecie muito o trabalho de uma determinada disciplina ministrada por um certo professor que é psicólogo. E ele começa a fazer psicoterapia com esse professor. E ele vai tirando só notas altíssimas. O que os colegas vão dizer? Pode ser que seja pura competência do colega. Mas as pessoas vão dizer que o professor está beneficiando porque ele está fazendo terapia. Bom, é prejudicial para o professor e para o aluno. Não pode fazer isso. Na outra universidade que eu trabalhei, antes de eu ser coordenador do curso, eu fui como é que chamava? Coordenador adjunto por alguns anos, antes de ser titular. E a minha coordenadora demitiu uma professora por causa disso, por atender alunos. Ela entendeu Pode falar, Giovana. Eu posso indicar alguém, por exemplo, posso indicar a minha filha. Eu tenho um vínculo com você, você é meu, né, professor. Eu quero que minha filha seja atendida por você. Aí pode. Tranquilamente. Mesmo você tendo vínculo comigo. Não, mas aí não é você que está atendendo. Né? É outra pessoa que está atendendo. Justo. Dependendo do vínculo, Giovana. Num caso desse, por exemplo, que o vínculo é um vínculo quase profissional, dá para a gente entender, escapar um pouco do J, nesse caso concreto que você está colocando aqui, que é estabelecer que a pessoa atendida que tenha vínculo, relação que possa interferir negativamente. Né? Se você conseguir trabalhar, eu sou seu aluno e você tem uma filha que é terapeuta e eu vou trabalhar eu vou fazer terapia com a sua filha, em tese estaria enquadrado no J.
Se não houver nenhuma relação nossa que possa... Se a gente conseguir se comportar direitinho e manter essa distância, isso em tese não teria problema. Mas qualquer ruído que houver na psicoterapia pode incorrer nesse J aí que nós estávamos falando agora há pouco. Professor, Entendeu? eu preciso fazer uma pergunta sobre o L ainda ali. Diga. Nessa parte ali de desviar o serviço, no caso, eu ainda fiquei numa dúvida. Eu fazia fazia psicoterapia numa clínica e em um certo momento do tratamento a psicóloga avisou que ela estaria se desligando da clínica. Certo. Que ela ia atender em outro local. E ela deixou como se eu quisesse seguir com ela, eu teria que mudar para outra clínica. Ela estava sendo errada? Talvez ela tenha feito um acordo com a clínica, de que ela iria para lá. Deixa eu só entender, é Daiane que está falando, né? Isso. Daiane, ela era empregada da clínica? Ela trabalhava para a clínica onde tinha outros profissionais, fisioterapeutas, outros profissionais que trabalhavam nessa clínica. Tinha os psicólogos, fisioterapeutas. Passou um certo momento de um tempo de tratamento, ela avisou que ela estava se desligando dessa clínica e que ela iria atender em outro local, não mais para essa empresa, para essa clínica que ela trabalhava. Aí, se eu quisesse continuar com o tratamento com ela como profissional, eu poderia estar indo com ela para outra clínica que ela ia trabalhar. Eu não lembro agora, vou dizer para o senhor que era um consultório particular, ou eu poderia ficar na clínica e continuar o tratamento com outro psicólogo. Nesse caso, Daiane, nós vamos ver depois aí que quando há uma interrupção, ela fez aquilo que o código está pedindo, que é indicar um outro profissional, passar a documentação para outro profissional, tal. Mas se o cliente não quiser, nesse caso, ela poderia levar o paciente, porque ela não mantém vínculo profissional mais com esta clínica primeira. Então, ela não entra nessa letra L. Não entraria em tese. Especialmente se ela fizesse um acordo lá com a clínica e dissesse, olha, estou indo embora. Porque o nosso trabalho é um trabalho personalíssimo. A gente é atendido por um terapeuta e com médico já é assim, mas com psicologia é pior. A gente não consegue trocar de terapeuta. Mudou o terapeuta, foi embora, e agora eu vou ficar atendido pelo João, agora vou ser atendido pela Maria, mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sim. Então, a natureza do nosso trabalho tem essa questão pessoal de atendimento. Professor. Então, bem combinado com o pessoal lá da administração da clínica, em tese ela poderia fazer isso, desde que ela combine. Se ela não combina, ela cai sim nesse L aqui. Ok. Ela precisa ter um acordo com a instituição que ela trabalha. Entendi. Nesse caso específico, normalmente a própria clínica vai aderir a um acordo, vai aceitar o acordo. Porque senão a clínica também corre sério risco de perder a paciente de qualquer maneira. Que a gente não troca de terapeuta assim com facilidade. Você não começa a ser atendido por um, aí o cara vai embora, agora que vai atender é o fulano, e aí você continua. A natureza do nosso atendimento não é essa. Professor. Diga. Eu penso que é assim, como a psicologia é na mesma linha que o senhor está falando, a psicologia ela é muito subjetiva e ela não é uma ciência objetiva. Por exemplo, o advogado, o contador, pode-se mudar de contador, porque se o outro contador sabe preparar as peças contábeis, ele sabe tanto quanto eu. Então, ele pode dar prosseguimento. Agora, um trabalho
de psicologia, que nós temos aí a questão da transferência, a contra-transferência, tudo aquilo que nós já sabemos que existe, e ele trabalha o mundo subjetivo, não é você trocar de profissional, já está existindo uma dinâmica entre o terapeuta e o terapeutizado. Então, essa dinâmica não dá para você pegar e colocar de João para Pedro, Pedro para João. Não é transferível com essa facilidade, né? Não é transferível com essa facilidade. Por isso que a psicologia, pelo pouco que eu tenho até agora, a minha experiência é muito pouco com isso, mas eu vejo que não é possível isso. E a clínica psicológica parece que ela vai de encontro a esse mundo subjetivo. Por quê? Vê, precisa ter um acordo, porque senão quebra o código. Então, como é um negócio muito subjetivo, eu lembro que quando eu tive aula com o senhor de psicologia geral, nós tínhamos lá que o senhor classificou as ciências, ciências objetivas, subjetivas, e ela está dentro da subjetividade, não é uma ciência 2 mais 2. É isso aí. É por aí, professor? É isso mesmo? Por aí, é isso aí. Entendi. É característica de toda ciência que trabalha com pessoas, porque as pessoas são subjetivas. É isso mesmo. Ok. É igual o médico. Se eu estou numa clínica, mas troca o médico, muitas vezes eu lembro da minha mãe que ela gostava de ir no médico, o Dr. Wilson. Para ela, era aquele médico. Poderia ter o cara formado em Harvard, mas tinha que ser o Dr. Wilson, porque ela achava que ele era o melhor médico que tinha. É assim por aí, mesmo. né? É isso aí, desse jeito. Muito bem, é isso aí. Vamos para o... Nós estamos no L, né? Agora, M de macaco. Prestar serviços profissionais a organizações concorrentes de modo que possam resultar em prejuízos para as partes envolvidas decorrentes de informações privilegiadas. Isso aqui é um artigo de código de ética, um artigo de ética que está em vários códigos. Várias empresas têm artigos parecidos com esse. Por exemplo, está no contrato de trabalho de quem trabalha em banco que não pode trabalhar em outro banco concomitantemente. Qualquer pessoa pode trabalhar, pode ter 2 vínculos empregatícios. Você pode trabalhar de manhã num trabalho, à tarde em outro. Durante o dia num trabalho, à noite em outro, sei lá. É possível. Em tese é possível. A lei permite. Mas em banco, por exemplo, quando a pessoa é contratada, eu sei disso que eu trabalhei em 3 bancos no decorrer da minha vida, né? Já está no contrato de trabalho expresso que você não pode trabalhar em outro banco, não pode trabalhar em corretora de valores, não pode trabalhar em corretora de seguros. Por quê? Porque faz concorrência com o banco. E não é só fazer concorrência. Pode haver tráfico de informações. Então, é nesse sentido que esse artigo está falando aqui. Não se aplica muito não é muito para a clínica que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo esse artigo afeta mais o psicólogo organizacional. Então, por exemplo, o indivíduo trabalha no RH de uma empresa como psicólogo e também trabalha numa outra empresa do mesmo ramo, só que com outra função. Nesse caso, ele não pode prestar serviços profissionais para as 2 empresas concomitantemente, porque, em tese, está correndo o risco de
se transmitir informações privilegiadas. Entendido? É bem objetivo isso, né? É bem objetivo. N, esse N aqui é uma brincadeira. Prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. Esse aqui é clássico, né? Esse é clássico, né? Isso aqui é que é um artigo muito difícil de se enquadrar o psicólogo. Cada abordagem tem um tempo de duração, né? Não dá para você tudo bem, é verdade, Pamela. Não dá para a gente definir muito bem se está sendo prolongado desnecessariamente, né? Mas a gente, olhando de fora, a gente observa que muitos terapeutas prolongam o máximo que podem a permanência do paciente. Porque se o paciente vai embora, ele perde recurso. Ele perde o dinheiro, né? Ele perde o dinheiro. Perde o recurso. Vai da própria pessoa, né? A pessoa tem que aprender a abrir mão daquele recurso que vem para o bem da própria pessoa, né? O melhor cartão de visita, Giovana, é o paciente que veio, foi atendido, foi bem atendido, teve muito êxito no tratamento e teve alta. Esse é o melhor cartão de visitas. Agora, vocês que estão na psicologia há pouco tempo, mas já estão vendo por aí as pessoas sendo atendidas e tal, percebam que há um número muito escasso de pacientes que recebem alta. Prestem atenção. Vejam converse com as pessoas que fazem terapia, que você conhece. Eu não conheço. Depende, professor. Se a pessoa paga particular é uma coisa, se ela paga plano de saúde é outra. Não, o plano de saúde tem lá 10 atendimentos e você curou, não curou, é problema teu. Mas aí nós estamos falando aí não é alta. Aí não é alta, aí é impositivo. O que o professor está dizendo é o terapeuta, eu e ele lá, e o cara. Não, a gente está falando do geral. Não, as minhas filhas usam pelo plano de saúde e as duas não têm alta. Uma faz mais de 2 anos já e a outra faz menos. Elas não têm alta porque a gente renova e o plano paga. Mas tem plano que não paga e coisa. E depende do valor que a pessoa paga também, porque aí é um jogo de valores que paga. Tem uns que paga 60, que foi dia que estão entre agora. Eu conheço pessoas que pagam 380, tem pessoas que pagam 500. Então é uma Ou seja, quando vai ter alta, ninguém sabe? É isso, professor? Parece. Que travou. Ué? Travou dele. Acho que ele caiu. Nós estamos falando sozinhos aqui. Congelou. Ficamos sem pai. Vamos fazer a festa agora. Ficamos sem pai. Caiu a conexão da internet dele, eu acho. Pessoal. Oi. Professor, voltou. Porcaria que tá isso aqui hoje. Não, eu falei, a Andressa estava falando que já que o chefe saiu, já que o chefe saiu, os índios vai bagunçar isso aqui. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Os ratos fazem a festa. Mas não tem alta, professor? Como é que é esse negócio? Então, é um problema isso, porque cada vez que na cabeça do terapeuta, cada vez que ele dá alta para um paciente, ele perde recurso. Mas é uma lógica falsa. Mas,
de ser difícil a gente ver pacientes que tenham alta, a vida por si só ela é bastante complicada. Eu imagino que no decorrer da terapia vão surgindo outras questões, outros problemas, né? E há um prolongamento muito grande. Então, de repente, daquela situação que levou o paciente lá, resolveu, mas no decorrer já surgiram outros problemas. Então, vai ficando uma coisa meio que sem fim, né? A gente vai percebendo muito isso. Eu acho muito ainda mais agora, né? Na atualidade, acho que é bem difícil o paciente ter alta. Sabe que eu tenho um colega tem um colega advogado que sabe que eu sou advogado e psicólogo, né? E um dia eu encontrei com ele no fórum e ele é muito gozador, mas ele dessa vez me surpreendeu, embora eu saiba que ele é gozador. É um senhor já. Ele me encontrou e falou assim: ô Wesley, você que é psicólogo, eu estou com um problema com um cliente que me procurou. E o problema é o seguinte: quando ele entrou na terapia, ele tinha um trauma. E ele entrou para tratar de um trauma. Agora, um ano depois da terapia, ele tem 3 traumas. Então, ele quer entrar com uma ação para devolver para o terapeuta 2 traumas que ele não foi buscar na terapia e ganhou fazendo terapia. Olha lá, o que eu falei? Não, embora isso possa acontecer, isso acontece, nós não podemos imaginar nem conceber que o atendimento em psicoterapia vai se transformar num atendimento interminável, né? Sem previsão de fim. Então, claro, o indivíduo entra na terapia, ele tem uma demanda principal. Quando essa demanda principal é vencida, cara, sempre vai ter uma questão de fundo aí. Nós sempre vamos ter uma questão para discutir. É engraçado, professor, que a gente mais vê o paciente se dando alta do que o próprio psicólogo dando alta para o paciente. É isso, né? Porque a grana acaba, né? E tem uma outra questão. Isso aconteceu comigo em várias vezes que eu fiz terapia. Eu via que eu estava bem, então eu mesmo já encerrava, né? Porque se eu ficasse esperando, aquela coisa ia ficar postergando. E eu vejo. E isso é muito isso comum. Que o artigo fala. Isso é muito comum acontecer, né? Então, mas você acha que o seu terapeuta, que você pediu alta, ele também não tinha visto que você estava bem? Ele não podia ter dado alta para você? Então ele está prolongando desnecessariamente o tratamento. Professor, mas aí não tem uma dependência? Como é difícil, né? Como é, Zulmira? Aí não existe também a dependência do paciente e a dependência do terapeuta. Exatamente. O que um terapeuta incompetente precisa é criar dependência com o seu cliente. Uhum. É tudo que ele precisa. Por quê? Ele não precisa ser competente, ele só precisa que o cliente tenha dependência dele. E é isso que o artigo está dizendo. É isso que significa prolongar desnecessariamente o atendimento. Porque não está a benefício do paciente mais, está a benefício do terapeuta. Bom, professor, eu creio que é isso. Você vê, com a Denise, ela fez terapias, ela mesma contou, ela já estava bem, já tinha resolvido, mas o psicólogo ficava lá tentando continuar levando com a barriga a situação. É isso que depõe contra a psicologia, eu acredito. O psicólogo acaba sendo mal visto. Uma das razões é essa. O paciente, não, eu estou bem. E o psicólogo